Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sônia Fiuza, me achego mais uma vez diante de você, com todo carinho, com toda alegria, sabendo que eu estou falando com alguém que me ama, alguém que gosta de interagir comigo, ou se está chegando agora, está curioso em saber o que é que o canal Pérolas do Céu produz. E eu espero que você seja muito abençoado, muito abençoada na sua tentativa de conhecer esse canal, que surgiu alguns anos atrás e tem sido, enfim, utilizado para que a mensagem de Deus, que Ele me confiou para transmitir, seja transmitida a muitas pessoas. Eu agradeço a Deus pela sua vida e agradeço a você em especial por estar aqui conosco. Estamos dentro de um projeto que é o projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse incentivo é para que sejamos abençoados por Deus, para que acessemos as bênçãos de Deus e para que venhamos a conhecer cada vez mais esse abençoador tão maravilhoso que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que criou todas as coisas, criou a mim, também criou a você. Amém? Nós estamos cutucando a bênção, fazendo com que a bênção venha. A palavra de Deus diz que as bênçãos nos acompanharão, não é? A manga, ela fica lá no pé, não é? E um certo dia ela está tão madura que cai. Mas às vezes ela está madura lá no pé e óbvio, a gente vai lá e cutuca e ela cai, não é? Que é a expressão que eu tenho usado, como é que se diz? Estimulada, incentivada, inspirada pelo fato de da minha janela ver os funcionários de uma empresa cujo terreno ele tem uma mangueira. E então as pessoas vão lá e cutucam e a bênção que a manga cai, né? E o lindo também que nós vemos daqui, os meus passarinhos amam, né? Os meus passarinhos e da minha filha amam, e a nossa gatinha também, a Cacau, que é um período do ano em que em revoada muitos pássaros vêm e vão até essa mangueira e comem as mangas. Então, nós nos sentimos muito estimulados a buscar, né, ser usados por Deus para que as bênçãos dele, que são muitas, também sejam acessadas pelas pessoas que não sabem que Deus não abençoou só uma vez ou outra, não. Amém? Este é o desejo e nós estamos cutucando exatamente com a leitura da palavra de Deus, com a qual vamos saber quem é Deus, qual é a vontade dele para as nossas vidas e vamos, obviamente, experimentar muitas coisas lindas, né? Eu me converti a Jesus em 1999 e até aquela data eu não tinha a menor noção de que eu não precisava me esforçar tanto e principalmente me prejudicar tanto como eu efetivamente me prejudiquei, buscando nas religiões, nas filosofias, buscando nas pessoas aquilo que só Deus tem. Eu não sabia disso. Então andava errante, perdida, buscando nessas coisas aquilo que só Deus tem. Amém? Nós estamos lendo e pensando com carinho, com instância, naquilo que o apóstolo Paulo tem dito aos crentes em Jesus Cristo que encontravam-se em Colossos, na Grécia Antiga. Amém? Colossenses capítulo 4 é o último capítulo desta carta que eu amo. Vamos lá então com a leitura e nós esperamos em Deus que você seja tão abençoado, tão abençoada quanto nós somos. Aqueles que caminham com o Senhor Jesus amam a palavra de Deus, porque através dela nós conhecemos os nossos direitos e nós também conhecemos os nossos deveres e temos prazer em cumprir a nossa parte. E uma dessas partes
é aprender e apreender daquilo que Deus fala. Amém? E ele fala através dos autores dos livros e cartas que estão contidos na Bíblia. A Bíblia é sagrada, conforme nós dizemos, porque ela contém os escritos inspirados e determinados por Deus, contém os livros que Deus estabeleceu que as pessoas escrevessem, os profetas, os salmistas, os apóstolos, amém? É sagrada porque ela trata das coisas de Deus. E Deus é santo, é sagrado, separado das coisas todas que nós vemos no nosso dia a dia, amém? O apóstolo Paulo fala assim na sua carta aos Colossenses, capítulo 4: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui acontece. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saudai-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele vos dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que ela seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A paz seja convosco. Amém? Aqui o nosso querido apóstolo Paulo, antigo Saulo de Tarso, fala com os crentes que estão ali em Colossos. Ele ia aos lugares, ali ele abria pontos de pregação, ali ele fazia um trabalho lindo como representante de Deus, que ele foi levantado por Deus para ser. E ainda que estivesse preso, ainda que passasse por muitas lutas, como efetivamente ele passou, e quem tiver vontade de saber, pode procurar no livro dos Atos dos Apóstolos, onde ele faz uma descrição da sua vida com Cristo. E ele fala das coisas ruins que aconteceram, né? Não é porque a vida com Cristo seja uma vida ruim, mas ele quis ali, na sua biografia,
autobiografia, ele queria mostrar às pessoas, eu creio até que mesmo que não quisesse, ele acabou mostrando para as pessoas que ele poderia reclamar, ele poderia ser um murmurador, mas ele não era. Ele tinha prazer em estar vivendo as coisas que ele relatava, porque aquelas situações que ele vivenciava mostrava que Cristo era com ele. O tempo em que ele era um fariseu, ele não sofria nada, não é? É algo que nos chama a atenção. Quando estamos fazendo coisas erradas, desculpa, quando estamos fazendo coisas erradas, ninguém reclama com a gente. Ninguém diz que estamos errados. Ninguém diz que temos que parar de fazer aquilo, né? E o contrário, quando passamos a fazer o que é certo, uma grande legião de demônios se levanta com a finalidade de atrapalhar aquilo que está sendo feito, né? Então o apóstolo Paulo relata as situações difíceis pelas quais ele passou depois que ele se tornou apóstolo de Cristo. Em nenhum momento ele reclama. Ele mostra ali o amor tão grande que ele passou a desenvolver pelo Senhor. E quando nós pegamos no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo foi tocado pelo Senhor, quando ele teve um encontro com Jesus, o próprio Senhor Jesus falou para Ananias, o seu discípulo, que o apóstolo Paulo era um vaso levantado para fazer uma obra junto aos gentios, né? Junto aos não-judeus. E Jesus mesmo fala que ali ele ia ver o quanto compete sofrer pelo nome do Senhor Jesus, pela causa de Cristo, né? Então o apóstolo Paulo estava vendo, e eu imagino isso, que à medida que o tempo passava, à medida que os fatos aconteciam, ele talvez lembrasse das situações que ele impôs, não é? Durante o seu tempo de fariseu como perseguidor da igreja de Jesus, não é? Então, até nós vemos o apóstolo Paulo falar do espinho na carne, não é? Esse espinho na carne pode ser também as lembranças dele daquele passado em que ele não tinha sensibilidade para as coisas de Deus, e nessa sua falta de sensibilidade, ele não via o que as outras pessoas estavam fazendo para o Senhor. E o que elas estavam fazendo para o Senhor nada mais era do que dedicar as suas vidas a Ele. É muito lindo, né? Nós vemos quando o apóstolo Pedro chegou com Jesus, certamente com todos os discípulos na casa ou dele ou da sogra dele, a gente não sabe se a sogra dele morava com ele, a esposa e os filhos dele, mas ali Jesus, os discípulos e Pedro, que também era discípulo, chegando-se àquela casa, né, e ali encontrando aquela senhora enferma, o Senhor Jesus toca nela, a febre é repreendida e ela se levanta e vai servir ao Senhor Jesus. Então, quer dizer, ela poderia dizer assim, poxa, o Senhor me libertou da febre, mas eu vou ficar sentadinha aqui, tá? Mas não, ela foi servir. Então, as outras pessoas, as pessoas, né? Graças a Deus, em um número muito grande, tem prazer de servir a Jesus, né? Quando nós conhecemos a Cristo, nós vemos assim o tempo tão grande que perdemos falando mal do Senhor, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, amassando o panfleto e jogando fora, mandando fechar igrejas, né? É um tempo assim imenso que se perde e que poderia estar sendo utilizado para adoração ao Senhor, para servir ao Senhor. Salmo 100 fala isso, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentando-se a Ele com hinos e cânticos. É lindo, andar com o Senhor é muito maravilhoso, não é? E o apóstolo Paulo, ele
certamente no episódio, quando ele fala, né, do espinho na carne, ele talvez também, como é que se diz, lamenta o tempo que ele levou perseguindo os cristãos, não é? Ele talvez lamente a morte do diácono, o primeiro diácono da igreja, que é lindo, Estevão. Quero conhecê-lo quando chegar no céu. E, enfim, ele deve ter tido assim muitos motivos dentro dele, cobrando dele. Poxa, você hoje está vendo as pessoas se convertendo, mas quantas pessoas você evitou que se convertessem? E aí eu creio que ele passou pela experiência de dizer que tinha um espinho na carne, e esse espinho era o sentimento de culpa por não ter feito mais além do que ele fazia, né? Mas o Senhor Deus, ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância, não é? O tempo em que não fazemos o que devemos fazer. Mas eu gostaria de, dentro disso, né, mostrar uma parte desse texto bíblico que nós lemos, que foi o capítulo 4 da carta do apóstolo aos Colossenses, aonde ele fala nominalmente de pessoas que fazem parte do grupo que evangeliza, que leva a palavra de Deus, né? Então ele fala de, por exemplo, Tíquico, ele fala de Onésimo, que eu amo, aleluia, fala de Marcos, de Aristarco, fala de Barnabé, que deve ser considerado, fala de Jesus, o conhecido por Justo, ele fala de Epáfras, fala do doutor Lucas, que escreveu um dos evangelhos, fala de Demas, fala de Ninfa, ele fala de Arquipo, ele fala de pessoas que participam com ele daquela jornada. E ele diz uma palavra que sempre me marcou. É linda essa palavra pelo significado dela. Ele diz assim, a partir do verso 10: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o, e Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Eles têm sido o meu remédio. E eu gostaria de falar isso hoje com você, meu amado e minha amada. Nós precisamos ser remédio para as pessoas, né? E quando o apóstolo Paulo fala, eles são meu remédio, não é porque o apóstolo Paulo estivesse doente, mas é porque certamente nos momentos de fraqueza do apóstolo, nos momentos de cansaço espiritual, que obviamente também acontece com quem está servindo, né? Aqueles homens certamente o estimulavam, o incentivavam a continuar, enfim, faziam coisas a fim de que o apóstolo Paulo continuasse essa jornada, né? Assim devemos ser nós com respeito à igreja. Não devemos ser pedras de tropeço para a igreja, não devemos ser pedras de tropeço para as pessoas que vão se converter. Na verdade, não devemos ser pedras de tropeço para ninguém, porque Jesus foi à cruz do Calvário por todas as pessoas, todas indistintamente. Então, nós precisamos andar do modo mais correto. E hoje, por exemplo, acordei pensando na misericórdia de Deus e pensei em Betesda, que significa isso, a casa da misericórdia, o lugar aonde a misericórdia se manifesta, né? E nós também podemos ser misericordiosos, conforme o Senhor Jesus falou, né, nas bem-aventuranças, que uma das bem-aventuranças é a misericórdia, exercermos misericórdia com respeito às pessoas. Aqui neste caso, você, Sônia,
Eles não exerceram misericórdia junto ao Paulo. Realmente não, mas eles cooperaram. Conforme ele diz aqui, os únicos da circuncisão que cooperaram comigo pessoalmente pelo reino de Deus. Né? Ele está falando aqui de pessoas da circuncisão. A circuncisão eram os judeus, né? Aqueles que continuavam dentro da lei, forçando barra com respeito à lei, né? Que não aceitavam a graça de Deus, o favor que nós não merecemos, mas Deus nos presta. Eles tinham dificuldade para entender isso, e por ter essa dificuldade, eles eram da circuncisão, do tempo passado, do tempo do olho por olho, dente por dente, do tempo em que mesmo Jesus vindo à Terra e tendo contato direto com eles e realizando coisas tão grandes que até cego via, eles não conseguiam ver. Então o apóstolo Paulo está dizendo, os únicos da circuncisão, né? Do grupo da circuncisão, do grupo que ainda não evoluiu tanto, do grupo que ainda não percebeu que Jesus é muito rápido, que o tempo urge, né? Desse tempo, destacamos essas pessoas porque elas cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo não encontrou pedra de tropeço no caminho dele como pregador, como evangelista, como missionário, como apóstolo, como pastor. Não, ele tinha o caminho dele sendo liberado, não é? E eu acho lindo isso, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo diz para os discípulos irem até um lugar, quando ele foi pedir o cenáculo, não é? Então ele diz como profeta, né? Olha, vocês vão na cidade, vocês vão encontrar uma jumentinha com seu jumentinho e vocês vão trazê-la aqui para eu entrar em Jerusalém. Tem que fazer a ceia. Então vocês vão à cidade, sigam um homem que está com um troço na cabeça, carregando, pesado, e ele vai para algum lugar. Chegando lá, você pergunta aonde que vai ser o espaço usado pelo mestre com seus discípulos. Então, no caso da jumenta com o jumentinho, o Senhor Jesus deu o sinal, né? O sinal era, se perguntarem por que vocês estão soltando o burrinho, a jumenta e a filhinha dela, vocês digam que o mestre precisa deles. E aí nós vemos pelo texto que eles foram até lá, eles começaram a desamarrar a jumenta e a jumentinha, e alguém falou, por que vocês estão fazendo isso? Tirando a jumenta aí do lugar e a jumentinha. Não, porque o mestre precisa delas. E aí eles não falaram nada, né? Caminho livre para Jesus, né? E quando eles, discípulos, foram até o proprietário do cenáculo, a mesma coisa. Eles foram seguindo a pessoa que carregava alguma coisa sobre a cabeça e que entrou lá no local. E aí lá chegando, olha, o mestre nos mandou aqui para saber qual é o lugar que vai ser designado para ele comer a sua ceia de Páscoa com os discípulos dele. E consta que aquele homem não murmurou, não reclamou, não bateu a porta na cara deles, não os expulsou de lá. O homem mostrou lugar espaçoso, bonito, aleluia. E o Senhor Jesus fez a Páscoa, fez a ceia de Páscoa ali naquele lugar. Então, a cooperação para que o ministério de Jesus acontecesse. Eu amo também lá em João, no Evangelho segundo João, que mostra as mulheres, o ministério das mulheres, as mulheres que apoiavam a Jesus. E eu sempre falei assim, poxa vida, eu queria tanto estar entre as que lavaram as roupas dele, que limparam as sandálias dele. Eu queria muito estar entre aquelas que fizeram faxina na casa dele em Cafarnaum. Eu penso assim, e lá, vamos imaginar, era isso que elas faziam, né?
Era isso, elas preparavam as refeições dele. Eu não vejo Jesus fazendo faxina, não vejo Jesus preocupado com a carne que tinha que comprar no açougue. Não, havia um secto, né? Havia um grupo de mulheres para abençoar, e não era apenas a ele, era a ele e aos discípulos que estavam junto com ele, no mínimo 12, né? Então aqui com o apóstolo Paulo aconteceu a mesma coisa. Olha, esse grupo, que era o grupo da circuncisão, que poderia atrapalhar, que poderia retardar o tempo que o Paulo necessitava para realizar a obra que o Senhor Jesus confiou a ele para realizar, cooperavam pessoalmente com ele. O que o Senhor quer, Paulo? Apóstolo Paulo? Eu quero que tragam o meu pergaminho, tragam a minha capa, eu quero que transmitam uma mensagem para a Febe, para, enfim, as pessoas que estão conosco. Eu quero que você vá até uma cidade e ali agilize o aluguel de uma casa para eu morar, aluguel de uma casa para eu pregar, né? Estavam cooperando com Paulo, que por sua vez estava a serviço do reino de Cristo. Ou seja, aqui está pessoalmente cooperando comigo pelo reino de Deus. Eles não estavam cooperando com Paulo para o reino de Satanás. Eles não estavam cooperando com Paulo para que o Paulo, enfim, fizesse o que não tem nada a ver com Deus, né, com o Senhor. Eles estavam cooperando pessoalmente com o apóstolo Paulo pelo reino de Deus. E aqui ele diz: eles têm sido o meu lenitivo, eles têm sido o meu remédio, eles têm sido a minha ajuda. Olha que lindo, né? Então a mensagem de hoje, meu querido e minha querida, é para que queiramos ser lenitivos para as pessoas, para que queiramos ser remédio para as pessoas, cooperadores junto às pessoas, que as pessoas passem por nós e alguma coisa, por menor que seja, elas obtenham da nossa parte para que a vida dela seja menos difícil, para que a jornada dela seja menos dificultosa, menos com sofrimento e com dor. Amém? Eu penso sempre no meu coração na figura do apóstolo Paulo, né? Que quando ele se converteu a Cristo, ele deve ter colocado a mão na cabeça e pensado: mas quanta besteira que eu falei, quanta besteira que eu fiz, como eu consegui atrapalhar Deus, como eu consegui? Porque quando ele encontrou Jesus a caminho de Damasco, né, ele pergunta, naquela voz, aquele clarão: quem és, Senhor? Quem és? E o Senhor Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu atrapalhas. Eu sou Jesus a quem persegues, né? Então, querido, querida, nós temos essa possibilidade de atrapalhar a obra de Deus, de perseguir a Jesus Cristo. Que nós não tenhamos esse interesse, que o nosso interesse seja em ser lenitivos, seja de nos tornarmos remédios para as pessoas, abençoarmos as pessoas com a palavra de incentivo, de estímulo, abençoarmos as pessoas com algum bem que nós tenhamos, do qual as pessoas estejam precisando, né? O proprietário daquela jumenta e da jumentinha, imagina a felicidade desse homem, né? Ele colocou à disposição do Senhor Jesus um patrimônio dele. Imagina o dono do cenáculo colocou à disposição do Senhor Jesus um imóvel grande, um espaço grande, lindo. Ele não deve ter entregue sujo, fedorento, não. Imagina que lindo, né? É muito lindo isso. E é assim, a mensagem de hoje vem para dizer isso: seja desta maneira, seja como esses homens que se colocaram a serviço do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? O Senhor Jesus Cristo é Rei, né? Nós acabamos de sair do Natal
E nas mensagens de Natal nós ressaltamos, não apenas a Sônia, mas as pessoas de um modo geral, como é que se diz, a chegada, né, das pessoas ali no deserto, vendo aquela criança com seus pais. Alguns levaram presentes para ele, né? E já com aqueles presentes ali, a gente pode pensar: que darei eu a Deus pelos benefícios que Ele tem feito a mim, a minha alma, né? Muitos benefícios Deus tem feito. Nós não temos o direito de levar prejuízo a Ele na pregação do Evangelho que segue sendo feita. Principalmente agora, nós precisamos pregar o Evangelho, levar o Evangelho a toda criatura, antes que Jesus volte, antes que nós possamos dizer que o anticristo vai ficar com muita gente sob o seu comando. Amém? Em nome de Jesus, seja lenitivo para as pessoas, seja remédio e não doença. Amém? Em nome de Jesus eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento pela vida da pessoa que está diante desta mensagem, pedindo ao Senhor bendito Deus que esta mensagem toque no coração dessa pessoa e que ela veja, Senhor, a necessidade dela ser útil ao reino de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que tem levantado pessoas desde que Ele estava aqui entre nós. E Ele continua levantando para que a terra tenha a glória de Deus manifesta através das pessoas que vão se rendendo ao senhorio dEle, ao reino dEle que o Senhor deu a Ele. Pai, em nome de Jesus, que os obstáculos caiam por terra na vida dessa pessoa, para ela enxergar o valor que ela tem e aquilo que ela pode disponibilizar para Deus, para que Deus vença a guerra, a luta, a batalha que é travada contra o reino de Satanás, que está levando pessoas à morte, que está roubando, que está matando, que está destruindo. Senhor meu Deus, abra os olhos e os ouvidos espirituais dessa pessoa para que ela queira ser lenitivo, remédio, porque o lenitivo e o remédio efetivamente são teu Filho Jesus Cristo. Mas quando um ser humano é levantado por Deus para ser um pregador, um evangelista, um pastor, um missionário, um cantor na casa do Senhor, um servo de Deus ali servindo aos irmãos, abençoando todos quantos adentrem a tua casa para pedir socorro e ajuda. Essa pessoa está sendo um Cristo, está sendo um Jesus aqui na terra, andando, pisando pelos solos desta terra para tirar das mãos de Satanás as pessoas que o Senhor criou e pelas quais Jesus foi à cruz do Calvário. Coloca isso na mente e no coração dessa pessoa, Pai. Coloca os teus sonhos no coração dela. Faz que ela se torne uma grande sonhadora para o reino de Cristo Jesus. Abençoe a família dela, Senhor, como o Senhor certamente abençoou a família do profeta Eliseu, que abandonou tudo para servir ao Senhor. Abençoe, Senhor, a vida dessa pessoa como o Senhor abençoou os teus servos que foram para covas de leão, que foram para a fornalha de fogo ardente, que enfrentaram exércitos, batalhões, enfrentaram feras e foram mais do que vencedores. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa pessoa experimente qual seja a tua boa, agradável e perfeita vontade para a vida dela e experimente das boas dádivas que advêm do céu, aonde o Senhor habita. Guarde a sua vida, sua mente, seu coração. Estabeleça, Pai, o teu tabernáculo na vida dela. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amado e amada. Fale assim: Pai, eu aceito o desafio de ser teu filho, tua filha. Neste momento eu declaro que Jesus Cristo é Senhor. E Ele é o meu Senhor. Ele é o meu libertador. Ele é o meu Salvador. Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. E eu declaro com os meus lábios que eu sou teu. Eu sou tua filha. Eu sou teu filho. E eu sou do reino de Cristo. E eu quero ser lenitivo. Eu quero ser remédio para as pessoas às quais o Senhor me enviar. Porque eu quero ser enviado.
Eu quero ser enviada pelo Senhor como um embaixador, como uma embaixadora para falar de Jesus e ver o mal bater em retirada. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoa minha família, guarda minha família como o Senhor guardou a família de todos os apóstolos, todos os discípulos, e tem guardado todas as famílias de todos os teus servos que estão presentes nesta terra e aqueles que já baixaram a sepultura, que estão aguardando aquele dia maravilhoso, que é o dia do arrebatamento pelo teu Filho Jesus, que eu amo. E eu declaro agora que é o meu único, meu suficiente Salvador para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado e amada, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia, que o Salvador continue falando com você. Eu creio que Ele já está falando. Abra Ele, os teus olhos e os teus ouvidos espirituais. E assim como me aconteceu há 20 anos, aconteça também com você. Assim como aconteceu com Paulo, com Títico, Aristarco, Paulo, Barnabé, Pedro, Lucas, Marcos, João. Amém? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tchau, tchau.